Olá, estamos começando mais um programa do Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Thalita Cabral e estou aqui hoje com os professores que compõem uma parte da comissão organizadora do Prêmio Top Inovação, que para você que não conhece ainda é uma premiação que vem para destacar as ações que estão já em execução e que têm resultados exitosos na área de inovação, que trazem transformação para a sociedade. Nós viemos aqui hoje para contar para vocês um pouquinho de como será a 5ª edição desse prêmio. Então, eu estou aqui hoje com o professor Álvaro Crovador, com a professora Thaís Marion e a professora Andressa Slompo, que é uma parte da comissão organizadora para a gente poder atualizar vocês de tudo que vai acontecer esse ano. Professores, sejam muito bem-vindos. E então, vamos contar para o pessoal que está nos assistindo, né, o que nós temos de novidades para esse ano. Quem gostaria de... O professor Álvaro? A Andressa. Bom, a gente vem, então, né, como comissão, nós 4, parte da comissão, né, temos outros professores coordenadores ali envolvidos. E eu acho importante, né, pontuar inicialmente que a gente sempre busca trazer melhorias e novidades, né, para o prêmio. Afinal, o prêmio Top Inovação, né? Então, a gente sempre tenta inovar também dentro dos nossos próprios processos e para sempre melhorar, né? Deixar sempre a premiação cada vez melhor, cada vez maior, né, que é nosso intuito. Então, como uma dessas modificações, né, dessas melhorias para esse ano, a gente teve uma reestruturação nas categorias, então, né? As categorias, então, nessa 5ª edição, elas estão divididas em pessoa física, empresas, terceiro setor, setor público e indústria. O objetivo dessa nossa nova divisão, né, das categorias da premiação é de promover uma competição mais justa, né, entre os participantes, para que tenham capacidades e investimentos semelhantes ali, né, dentro das categorias. Assim, tem uma equidade, né, maior na avaliação das próprias ações. Reforçando que, então, essas categorias, a gente sempre diz, né, que todo mundo pode se inscrever, que nosso prêmio é aberto, então não importa a área em que você atua, você se encaixa, né, em uma dessas categorias. Algo que eu acho importante pontuar também, professora, é a questão de... Sempre acaba surgindo a dúvida, né, de quando a pessoa vai se inscrever, em qual categoria ela se encaixa melhor. Então, por exemplo, eu que sou da área da arquitetura, a Thalita é do serviço social, tem várias áreas diferentes, você se encaixa, independente da sua área, dentro dessas categorias. Então, vamos supor, eu atuo na indústria, mas eu, como pessoa física, né, eu tenho uma ação que eu aplico, uma ação inovadora. Mesmo eu estando trabalhando, vamos supor, na indústria, mas eu atuo nessa ação, né, nessa minha inovação como uma pessoa física, minha categoria, então, nesse prêmio seria pessoa física. Assim como ali nas demais categorias, né? Então, vamos supor que eu atuo no terceiro setor, mas a minha inovação é algo focado para a indústria, enfim. Então, depende da sua inovação, da sua ação, né? Do ponto que você realmente está atuando dentro disso. Quem que desenvolve, né, a ação, né? Exatamente. Independente da sua colocação profissional, independente se você trabalha ali no terceiro setor, ou na indústria, ou até mesmo funcionário público, é quem desenvolve a ação. Pode ser uma ação que foi desenvolvida pelo terceiro setor, então vai se inscrever ali na categoria de terceiro setor, na indústria e assim sucessivamente. Então, pensar em quem desenvolve a ação e não aonde o gestor da ação está alocado profissionalmente. Exatamente. Acho que isso é o que acaba gerando um pouco mais de dúvida, né, no pessoal que vai se inscrever nos candidatos, de como encontrar a sua categoria. Então, sempre pensar nesse quesito. E a gente realmente acredita, né, que daí essas categorias vão abranger melhor, né, abraçar melhor aí o pessoal de diversas áreas para poder participar da premiação. Isso. E agora a gente queria saber um pouquinho também dessas alterações que tiveram, professora Thaís. Fala um pouquinho pra gente o que vamos ter de diferente esse ano, além das categorias, né? Bom, é um prazer estar aqui com todos vocês que estão nos acompanhando e com os nossos colegas da comissão para representar esse prêmio que já faz parte do nosso coração, né? A gente é tão envolvido com ele, iniciou há alguns anos e a gente está tão envolvido que a gente meio que toma força ali para melhorar e para levar para todos aí essas nossas melhorias. Dentre essas melhorias, então, o site está passando por algumas reestruturações, daqui a alguns dias vocês vão ter informações já atualizadas no site, né? E hoje, o que eu vou trazer para vocês é em relação à reestruturação da postagem. Quem já participou do Top Inovação em outras edições, porque nós temos alguns que nos acompanham desde a primeira edição, né? Tem alguns candidatos que nos acompanham desde a primeira edição. Quem já nos acompanhou sabe que quando você se inscrevia, você tinha que acessar o Univirtus, você tinha que
registrar um login, acessar dentro do Univirtus lá a sala da categoria que você tinha feito a inscrição para realizar a postagem da sua ação. Nesse momento, a gente mudou, reestruturou. Então, quando você for acessar lá, você preenche a tua inscrição, você receberá um e-mail com um link, onde você, clicando nesse link, ele já te direciona ao preenchimento das questões, né? Diretamente à tela, você não precisa fazer login no Univirtus, não precisa acessar nada. Então, isso deixou uma proposta bem mais fácil para os nossos candidatos, né? Que todo mundo tem aí tempo dedicado a várias coisas das nossas vidas e, por vezes, e quem também não tem familiaridade com o Univirtus, acaba se batendo um pouquinho ali para registrar isso. Então, o objetivo é realmente que o candidato seja direcionado para a ficha para o preenchimento do questionário sem precisar passar pela etapa do Univirtus. E aí, a gente também mudou nesse formato. Nós utilizávamos a metodologia do Canvas e agora nós passamos a usar a metodologia Storytelling, que é a narração de histórias. Então, os candidatos procurem aí Storytelling, é muito interessante a narração de histórias, é o fato de envolver as pessoas na narrativa da história que você vai nos contar relacionada à sua ação, como você promoveu, como surgiu essa ideia, como ela foi promovida no lugar onde você, no local, na região onde você aplica ela, né? Quais são as histórias que você vai nos contar que moveram aí, que trouxeram soluções inovadoras, que trouxeram melhorias para a comunidade, para a região ou para a instituição ou né, que você atua, que foi inovador. Então, o formato ele sai do Canvas, que tinha uma estrutura mais voltada para projeto, e passa para narrativa de histórias. E nós queremos saber todas as suas histórias aí, envolvendo as pessoas e transformando a vida delas. E aí a gente dá essa oportunidade da pessoa envolver quem está fazendo a correção ali, né? De apresentar o projeto como um todo, como surgiu, da onde identificou a situação problema, como foi feito todo o engajamento para que essa ação seja colocada em prática, se ela é viável de replicar, o que é inovador nessa ação, porque às vezes quando você tem um questionário muito fechado, alguma coisa acaba dificultando que a pessoa consiga traçar essa história, né? E com o Storytelling, essa narrativa, né? Então, com esse novo formato, nós esperamos, né, que facilite essa transmissão do conhecimento, né, porque a gente tem que pensar que os avaliadores não conhecem a ação que foi executada. Então, é importante que a pessoa consiga envolver, contar os principais pontos da ação e não esquecendo de focar, né, no que é de inovador dessa ação, se ela pode ser replicada em outros lugares e o porquê que ela é inovadora, né. E o professor Álvaro agora vai trazer mais algumas informações importantes. Eu ia falar do cronograma, mas acho que já que estamos falando de avaliação, o importante é preencher todas as questões que vão ser perguntadas. Porque isso vai dar um norte para quem vai avaliar o projeto, a ação que vocês estão desenvolvendo, né? Vão ser lá 13 ou 15 perguntas, como foi falado, no formato de storytelling, então é bem tranquilo para ser respondido, mas é importante preencher todas essas questões. Porque vamos dar um exemplo aqui, como a Andressa estava falando das categorias. Eu trabalho na indústria, projetei lá, fizemos uma ação dentro da indústria que eu trabalho, voltada para a área da saúde. Então, eu vou me inscrever na indústria, e lá uma segunda questão vai ter para vocês, qual é a área beneficiada pela ação de vocês. Então, vocês vão marcar lá saúde. Por que isso? Porque quem vai avaliar o projeto de vocês vai ser um profissional da área da saúde e da indústria, né? Para facilitar e ver se realmente aquilo lá está com bom contexto dentro da indústria e dentro da área da saúde. Então, é importante, preencham todas essas questões. Fica bem intuitivo, né, professor? Exato. Tanto para quem está se candidatando, para quem está preenchendo essas perguntas, quanto para quem vai avaliar. Para quem vai avaliar depois. Também, nesse contexto que o Álvaro mencionou, é importante considerar, por exemplo, isso que ele colocou, né? Alguém da área da indústria vai analisar se isso é uma inovação, né? Voltada ali para a área, que seja também da área da saúde. Quando a gente fala quando a gente fala do setor público, por exemplo, é muito interessante essa questão da equidade, porque, por exemplo, para o setor público, o que é exigido do setor público? Qual é o investimento que o setor público tem para aquilo que é investido? Mas o que se destaca? O que foi feito de forma diferente, né, inovadora, que se destacou dentro daquilo que é exigido
no setor Exato. público. Então, Exato. isso é bem interessante. Eu acho que também o professor Álvaro trouxe aí uma lembrança para que não se esqueçam da questão de gramática, ortografia, a Isso, tava na estrutura próxima do fala. texto. Isso aí, pode falar. Porque isso também é importante, né? Uma construção verbal, uma gramática coerente, para que quem for corrigir a ação de vocês tenha um bom entendimento do que está sendo feito, né? E isso, inclusive, depois vocês vão ter acesso ao regulamento dentro do site do Top Inovação. É um ponto de correção e um ponto que vai avaliar o trabalho de vocês também, a estrutura gramatical, né? Então, isso eu acho que é a parte principal, né, do preenchimento das questões e o formato que vai ser feita a correção. E aí, então, acho que podemos falar do cronograma, né? Para que o pessoal até, já se atente quando vai ser inscrições. Até pensando aqui nessa parte ainda, antes de pular para o cronograma, quando a gente fala sobre a narração de uma história, né? Como o professor Álvaro falou, a estrutura gramatical. Se aquele texto não tem uma pontuação, não tem uma coerência, não tem início, meio e fim, quem entende aquela história, né? Realmente, é muito importante. E pode mudar completamente o sentido dependendo da forma que é exposto, né? Porque tem que pensar que nós estamos lendo algo que foi escrito, não tem você ali colocando a sua alma, a sua explicação junto. Então, da forma mais clara que a pessoa conseguir colocar, peça para outra pessoa ler antes de enviar, tipo, para ver se a pessoa vai ter o mesmo entendimento, porque às vezes a gente trabalha tanto com aquilo que já está tão aflorado que para você está muito compreensível. Mas pensa assim, se fosse uma pessoa que nunca ouviu falar do meu projeto, que nunca ouviu falar da minha ação, se ela lê isso daqui, ela vai entender realmente tudo aquilo que eu quero passar. Eu consegui destacar os principais pontos dessa ação, porque a gente precisa saber, através dessas respostas que são dadas, qual que é o destaque, o que diferencia o seu projeto, por que a sua ação merece ganhar em detrimento das outras. Então, tipo, o que eu fiz de diferente? Como que isso pode impactar? Como que isso é uma inovação? Então, é muito importante a gente pensar em quem está lendo, né? Porque às vezes a gente... essa coisa do cotidiano ali, de você lidar todo dia com aquilo, fica muito óbvio pra gente. Mas aí, pra quem tá de fora, isso também tá óbvio, tá claro? Essa questão isso que eu quero passar? Pedir ajuda pra alguém é muito importante, né? Às vezes até pra auxiliar na escrita, se for o caso, mas pra ler, pra ter esse entendimento. Porque a gente pontuou muito essa questão da gramática, da forma de escrita, não pra gente avaliar se você sabe a gramática, a língua portuguesa e tudo mais. Não é isso. A intenção é realmente beneficiar você mesmo, né? Que tá se inscrevendo. Pra que seja realmente bem interpretado, bem entendido a ideia que você quer passar do que você já faz no dia a dia. Porque às vezes é tão importante, tão legal, tão bacana realmente, né? A ação daquela pessoa. Mas, às vezes, no momento da correção, acaba passando batida, não consegue passar toda essa coisa bacana, né? Essa emoção que aquela ação tem por conta da escrita. Então, é um ponto importante aí, pensando em vocês mesmos, né? Pra gente beneficiar e abranger mais... Eu tinha um professor no mestrado que ele falava o seguinte: você vai escrever um artigo, Álvaro, você escreve o artigo e dá para sua avó ler. E pergunta se ela entendeu. Se ela entendeu, o artigo está bem escrito. Porque a compreensão está na outra pessoa, né? Eu tenho que saber transmitir, senão ela não vai entender. Então, façam isso. Escrevam a sua ação e peçam para alguém que não conhece, ou alguém que talvez até conheça, mas de preferência que não conheça, e entrega para essa pessoa ler. Se essa pessoa disser, entendi tudo que você quis falar, então é um bom sinal que a sua ação foi bem escrita, seu projeto está bem escrito. E nós temos um bom tempo hábil ali, né, dentro do nosso cronograma para poder enviar, né, isso. Então, faça com calma, né, pense, veja todos os pontos, não está esquecendo nada, né, para fazer com bastante cuidado, porque realmente isso vai contar bastante, né, na avaliação. Exato. E é sempre importante a gente lembrar, assim, para também não passar só a parte emocional do que você está fazendo. Porque tem alguns pontos que precisam ser destacados. Por mais que a gente trabalhe essa questão do impacto social, a gente tem que lembrar que é uma premiação de inovação. Então, a gente precisa destacar esses pontos dentro do projeto, né, dentro da ação. Tem que mostrar o porquê que a sua ação é inovadora, o porquê que ela transformou vidas, o que ela causou de impacto. Então, não esquecer desses pontos, principalmente, porque quando a gente vai falar de algo que a gente gosta muito, a gente tende a passar o nosso sentimento, né? E ali, além do sentimento, você também precisa pontuar os pontos de destaque do seu projeto, né? O porquê que ele é inovador, se ele pode ou não ser replicado, o que ele tem de inovador dentro da comunidade onde ele foi aplicado, para que a gente
consiga identificar isso. Porque nós todos, como avaliadores, desde a primeira edição, acho, né? Acredito que quase todo mundo que está ali já participou de outras edições, a gente passou muito por isso, de você ler ali as questões. E daí depois eu falei assim, nossa, esse projeto é aquele projeto de tal lugar? Eu falei, mas o projeto é muito bom. Só que daí na hora de fazer as respostas, a pessoa não conseguiu colocar aquilo no papel. E acabou sendo desclassificado, às vezes em alguma etapa do prêmio, porque não conseguiu colocar no papel aquilo que precisava ser colocado. E a gente não vai sair investigando, conhecendo cada um dos projetos, porque é humanamente impossível, a gente é inviável. Nós recebemos muitas inscrições, muitos projetos, a gente não tem como conhecer individualmente cada uma das ações. Então, a gente precisa que toda a informação necessária seja passada ali no preenchimento do formulário, né? E Thalita, tem uma parte importante, né, para a pessoa que está desenvolvendo essa ação, seja para participar aqui da nossa premiação, né, para ter esse reconhecimento, seja de repente para fazer um pitch em algum outro lugar, para levar essa ação para outra pessoa, para replicar e tudo mais. É muito importante você saber realmente passar os detalhes, né, da sua ação. Como a Thalita falou, nós não temos como ir conhecer todas as ações, todos os projetos, porque nós recebemos inscrições do Brasil inteiro. Ano passado tivemos uma dos Estados Unidos, então é inviável, né? Nós não temos como nos deslocar e ver essa ação em funcionamento. Então nós dependemos que vocês tragam essa informação até nós. E isso, nós estamos falando ainda da primeira etapa da avaliação. Porque como são muitos candidatos, então vou entrar um pouquinho no cronograma agora, né, para falar das etapas da avaliação e as datas para vocês já ficarem cientes. Então, a inscrição vai começar somente no dia 2 de junho e vai até o dia 4 de julho. Um mês, tá? Mas nesse meio tempo, você já pode ir pensando na ação de vocês, como vocês vão escrever ela. Então, terão um mês para escrever a ação. Vocês escrevem no site, recebem o link, como a professora Thaís falou, e lá dentro desse link, um Google Forms, vocês vão responder a esse questionário. Depois dessa etapa preenchida, venceu o prazo do 4 de julho, esses trabalhos eles vão para os professores, separados por áreas de conhecimento, para fazer a sua avaliação. Então, eu sou da área de educação, vou corrigir trabalhos da área de educação, independente se é indústria, se é setor público, se é empresa, se é pessoa privada, independente disso. Selecionam-se as maiores notas, as 3 maiores de cada categoria, cada uma das 5 categorias, e depois disso nós vamos fazer uma avaliação oral aqui pela TV Profissão, por onde vocês estão nos assistindo hoje. Como que vai acontecer isso, professor Álvaro? Os classificados vão receber no e-mail cadastrado. Então, uma coisa importante, cadastrem um e-mail que vocês utilizem e que vocês acessam com frequência. Porque em anos anteriores a gente recebeu o e-mail errado, e-mail que a pessoa, mas eu não acesso esse e-mail, né? Muito tempo depois ela vai falar, mas eu não acesso esse e-mail. Então, coloque um e-mail que vocês acessam com frequência e que muito provavelmente não será alterado no decorrer do prêmio. Então, os 3 principais avaliados, os 3 mais bem avaliados de cada categoria, receberão um e-mail informando o dia e o horário que será feita a sua avaliação. Nós vamos estar aqui nesse estúdio, aqui em Curitiba. Não se preocupem, vocês vão fazer online, de onde vocês estiverem. Vamos enviar um link para vocês se conectarem no dia e horário pré-determinado, que vai ser no dia 20 de setembro. Né? Então, até o dia 29 de agosto, nós iremos divulgar esses classificados e um mês depois, no dia 20 de setembro, será a defesa oral. Então, os classificados terão aí mais um mês para se prepararem para essa defesa oral. E como que vai ser essa defesa oral? Então, me ajudem, professores. 7 minutos. São 8 minutos de apresentação e 7 minutos de resposta das perguntas da banca. Isso. Então, vocês terão 8 minutos para apresentar e depois mais 7 minutos com possíveis perguntas da banca avaliadora. Né? Então, nessa banca, novamente, terão pessoas, por exemplo, vocês são do setor público, então haverá alguém aqui do setor público e vocês fizeram uma inovação na área de educação do setor público, então terá alguém também da área de educação nessa banca para avaliar o projeto de vocês. E nesse dia serão definidos quem será o vencedor de cada categoria e o vencedor geral. Mas vejam bem, né? Serão definidos nesse dia, serão conhecidos por nós. Né? Vocês só ficarão sabendo no dia da premiação, que será no dia 8 de novembro.
Tem que ter aquela emoção, né, professor? Sim, não podemos divulgar antes, né? Senão... Nem nós ficamos sabendo, né? a Tem gente também uma fica- pessoa da uma comissão pessoa que fica responsável. sabendo, né? Exatamente, que é justamente para a informação não vazar. Então, quem fica sabendo? Uma pessoa da comissão apenas, que terá acesso às notas de todos e será compilada essas notas, e uma pessoa da Fundação Wilson Pickler, que é o auditor, para qual é entregue todas essas notas, e ele faz a audição de todas as notas, a verificação se está tudo correto. E só essas duas pessoas Para ficam quem sabendo. nunca participou de uma defesa oral, assim, não precisam ficar preocupados, né? A gente passa todas as orientações antes, a gente conversa antes, explica o que vai ser cobrado, o que é esperado que vocês apresentem. Toda a orientação é passada anteriormente para que as pessoas possam se preparar para poder participar, né? Para não chegar aqui, Eu assim, acho cair que- de paraquedas, pô, levei um susto, tenho que falar. Eu acho que algumas Então, coisas a gente já podia até falar, né? De ter um Isso. espaço, por exemplo, sem muitos barulhos, né? Procurar uma internet que seja uma internet boa, que não fique tendo nuances, porque isso acaba atrapalhando, né? Deixar os petzinhos mais longes, porque às vezes os pets acabam latindo, a gente não consegue ouvir a apresentação do candidato. Deixar um fundo liso atrás, né? Porque às vezes você faz na frente de diversas, né? O candidato apresenta um armário aberto com várias coisas no fundo, então acaba É a roubando um pouco da atenção, né? Exato. Testar, né, o áudio, o microfone antes para Testar. garantir que tá tudo certo. Exatamente. E o Você faz professor o teste de upload, né? Você pode fazer Sim. um teste da sua banda de internet na hora A ali, ver velocidade, né? se a velocidade está boa, se o tempo de delay está bom. E o professor Álvaro tocou num ponto muito importante, que foi sobre os dados, né, o e-mail. E eu acho que é um ponto para a gente conversar aqui. É quem vai ser a pessoa que representará a ação. Isso é muito importante, porque o ano passado nós tivemos, por exemplo, era uma pessoa inscrita, era outra que ia fazer isso, era outra. E o regulamento esse ano, assim que ele estará disponível daqui a alguns dias para vocês no site, o regulamento ele vai permitir o quê? Que a pessoa que se inscreve como representante da ação é a mesma pessoa que terá contato conosco, né, através do e-mail que ela vai preencher na ficha dela da inscrição. É para quem nós vamos passar as informações, todas as informações relacionadas ao prêmio. É a pessoa que será certificada como representante da ação e também é a pessoa que receberá os cursos que fazem parte da premiação. Né? Então, isso é importante dizer, porque a gente não consegue trabalhar com várias pessoas passando informações que são informações restritas relacionadas ao prêmio para vários e-mails diferentes. Então, assim, antes de você se inscrever, pense bem quem vai ser o representante da sua ação. E que ele dá uma olhadinha no cronograma, que também ficará disponível no site, para que ele saiba, né, exatamente quais são as datas em que ele tem que se comprometer, por exemplo, para a defesa oral, né? A premiação é, lógico, não é obrigatório vir presencialmente, mas é muito legal que você participe conosco presencialmente da premiação aqui em Curitiba. E como será né? a premiação? Eu ia falar, mas acabei não falando. Pois Pois é, é. fala aí. Deixa então. eu só Fala como será a complementar uma premiação. parte que a professora estava falando, que é importante, que assim, a gente entende, porque a grande maioria das ações tem muita gente envolvida, né? Sim. Mas é importante pontuar essa questão de ter uma pessoa que ela é representante. Ah, porque tem mais de uma importante e tal pessoa trabalha mais que a outra e, né, e é mais responsável por isso, por aquilo. A gente entende que tem, mas é realmente um representante, né? Então é importante eleger essa pessoa que esteja de acordo com o cronograma, porque ela que vai representar, né, essa ação do início ao fim. E na final, né, inclusive no ano passado, já entrando nessa parte, se não me engano, todos estavam presencialmente, né? Sim. Foi super bacana. E na hora de receber o prêmio, Nós tivemos, na verdade, uma várias candidata, pessoas né? vão no palco receber, né? Mesmo a gente tendo um Sim. representante, a emoção é de todo mundo. Então é Sim. muito bacana, né? E nós tivemos, acho que uma candidata que não conseguiu Não chegar conseguiu pro chegar, voo dela, né? atrasou. E isso é importante também, ó. A premiação, ela acontece no sábado pela manhã. 9 Então, horas da manhã. Começa 9 9 horas Se da possível, manhã. chegar na sexta pra garantir. Então, essa já é uma data que vocês já ficam sabendo aqui conosco, ou ao acessar o site, né, daqui a alguns dias já estará lá no site o cronograma completo para que vocês já se organizem com voos, enfim, né? Nós tivemos, por exemplo,
algumas instituições que vieram de van, com vários representantes. Isso é muito legal, essa participação, esse reconhecimento é muito legal. Teve o pessoal do Amazonas, que chegou um dia antes. Sim. Essa era do Espírito Minas Santo, que também, não né? conseguiu chegar. Essa é do Rio de Janeiro, que não do Rio de Janeiro não conseguiu conseguiu chegar. O pessoal de Minas estava aí, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. E os do Curitiba aqui foi mais fácil, né? E pensando também nessa questão do e-mail, de colocar o e-mail principal, o e-mail que a pessoa tem mais acesso, que acessa frequentemente, a gente tem que pensar também na questão do nome que é colocado da ação na inscrição, né? Que foi outro ponto que todos os anos a gente acabou tendo um pouco de dificuldade, porque a pessoa vai lá e escreve a ação com um nome, e daí depois manda outro nome, e daí depois no dia da apresentação vem com outro nome, e depois na hora que a gente vai emitir o certificado, o nome estava errado. Então a gente precisa que se atente também para isso, para que a gente consiga fazer tudo corretamente, né? Para na hora que a gente vai chamar a pessoa que na apresentação oral a gente chame pelo nome certo, para na hora que vai emitir o certificado o nome também seja certo, para que a gente não tenha essa demanda ali de depois ficar fazendo várias correções, né? Até para poder ponto do regulamento validar, também, né? Que nós vamos considerar o nome da ação que a pessoa preencheu na ficha de inscrição. Agora eu tenho que é uma o nosso dúvida. Canal oficial. Já que vocês Entra a estão falando. importância de Posso? você preencher com calma, com bastante atenção, né? Porque a gente tem aquele prazo Mas lá para ter. eu tenho uma dúvida. Eu me inscrevi o ano passado e não ganhei. Eu posso me inscrever de novo? Pode. Porque isso é uma dúvida recorrente, né? Que eles sempre fazem para nós. Pode. Então, se não foi uma ação ganhadora. Se não foi uma ação ganhadora, pode se inscrever a mesma ação. Né? E Tem a também chance nós de temos reescrever, várias melhorar. instituições que têm mais de uma ação, Sim, né? Então, Isso, se a pessoa você também venceu com uma, pode se inscrever pode também se inscrever com com outra. outra, não tem Claro, problema. sem problemas. Venha e participe conosco. E também acabe divulgando, né, para as outras instituições, porque às vezes, por exemplo, o pessoal do terceiro setor, eles têm uma rede de contatos. Então, nada impede você falar assim, olha, a sua ação é tão legal, né? Vamos participar? Tipo, e daí juntando outras pessoas fica até mais fácil, né? Porque daí você manda o seu projeto para o outro ler, o outro manda dele para você ler, e daí você tem essa participação ali. Tipo, quanto mais pessoas souberem, melhor fica o prêmio, né? Porque daí a gente tem mais ações participando para a gente poder avaliar. Então, fica muito legal. E eu acho também um ponto importante para a gente reforçar das categorias é que acho que muitas vezes quando a gente fala, né, na nossa comunicação, que é uma ação, que é algo positivo para a sociedade, muita gente acaba levando para o social. E não é só o social, justamente por isso que a gente tem essas categorias estruturadas, né? Seja na área, por exemplo, da arquitetura, da saúde, da engenharia, do que for, não é somente a área social. Então, a gente tem o terceiro setor, mas a gente tem a indústria, a pessoa física, a empresa. Inclusive, teve, né, ganhador de empresa ano passado, foi bem bacana. Sim. Então, para o pessoal acabar não confundindo e não levar somente para o social. Não é uma premiação somente para o social, é para todas as áreas, para todo mundo, para todas as categorias. Né? E como a Thalita colocou várias vezes, né? Destacar o que torna a sua ação, qual é o diferencial que torna ela uma inovação dentro da área específica de atuação que você está escrevendo. Isso é muito importante colocar em destaque. Também as questões, né, de relevância em termos dos investimentos, né, que foram inseridos, que isso também, lá no nosso questionário, é uma das informações que faz parte. Eu tenho outra dúvida. E a premiação? Vocês falam de prêmio? Pois não. E o prêmio? O que eu vou vai ganhar? Acho que todo mundo que está assistindo está querendo saber essa parte. Pois é verdade. Nós vamos ter, então, para o ganhador geral, né, porque nós temos 5 categorias. Cada uma das categorias vão ter uma premiação, mas vamos começar pelo ganhador geral, então. O ganhador dos ganhadores. Exatamente. Então, nós temos os finalistas aqui, né, da empresa, da indústria, da categoria de pessoa física, setor público, terceiro setor. Mas qual foi a ação mais inovadora dos ganhadores, né? Qual se destacou ali? Essa vai ganhar uma bolsa de pós-graduação, 100%, um curso a escolher para o representante da ação, né? E também um troféu, né, específico ali. E para cada uma das categorias individualmente, ganha o curso de extensão também a escolher, né? A bolsa de pós-graduação também, o candidato pode escolher um curso. Além do troféu, temos aí brindes para todos os outros, né? E aí, para quem, na verdade, fez a primeira etapa,
preencheu, enfim, mas ele não conseguiu se classificar, né, com nota acima de 7 e que se fosse os três maiores notas de cada categoria, ele também recebe os certificados. E para todas as demais categorias, tanto para cada uma das categorias, para ganhando geral, o certificado é algo que vai para todas as ações, né? Em todas as etapas, né? Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa só fez a inscrição e foi homologada. Então, ela vai receber ali o certificado de participação. Exato. E daí, depois, se ela foi uma das finalistas, ela vai receber o de finalista. Então, em cada etapa, é emitido um certificado específico para quem chegou até ali, né? Eu tenho mais uma dúvida, professor. Ai, meu Deus, esses professores de exatas. Nós temos que explicar o que é uma ação homologada. Exato. Porque não adianta a pessoa se inscrever Exato. na ação se ela não for homologada. Então, o que é uma inscrição homologada? Ela fez sua inscrição, mas aí ela não preencheu o formulário, não respondeu lá as 13 perguntas relacionadas à sua ação, isso é uma ação que não foi homologada. Então, é uma inscrição, que não foi homologada. Então, ela só fez a inscrição, teve acesso ao formulário, mas não preencheu o formulário, é uma ação que não foi homologada. Que daí a gente não tem informação suficiente para poder, né, concorrer com as demais e passar a ser avaliado. E o que Agora mais pode fazer a inscrição não ser homologada? Agora, ela fez a inscrição, né? E aí, as respostas todas serão obrigatórias. Ele não consegue fechar o formulário, né, se ele não preencher. Mas se ela preencheu, mas ela não atingiu, por exemplo, a nota 7, não é que ela não seja homologada, né? Ela só não foi classificada para a próxima etapa. Mas se ela preencheu, ela é uma inscrição homologada. E tem mais algum critério que pode fazer com que a inscrição não seja homologada? Não ser uma inovação, né? Exato. Não ser uma ação implantada, né? Exato, Porque a gente teve Mas ela nem permite que você realize a inscrição, nesse caso, né? Mas é que eu posso dizer que eu pode implantei dizer que implantou, e exato. não estar implantado. Então, o E daí, avaliador com vai as observar. respostas ali, a gente consegue observar se a ação já foi implantada ou não, né? Exatamente. Não pode ser só um projeto que está no papel. Ela já tem que ter resultados para apresentar. Por isso a gente Isso é fala muito tanto de importante. ação, né? Não é uma premiação de ideias, é uma premiação de ação e desenvolvimento, que já está tendo impacto ali na Exato. sociedade. E isso é muito importante, porque mesmo que você preencha na sua ficha de inscrição que a sua ação já foi, no momento que os avaliadores forem avaliar, analisar as respostas, fazerem as correções, eles identificarem que a sua ação não tem dados, né, que contem sobre a implementação dela, nenhum ciclo, ela será desclassificada. Mesmo você preenchendo lá que ela já foi implementada. Então, nós falamos da premiação, bolsa de extensão, bolsa de pós-graduação, troféu, certificados, mas talvez a maior premiação, pessoal, seja a visibilidade que o prêmio pode trazer para vocês, né? Com certeza. O reconhecimento. Porque vocês vão estar dentro do site da Uninter, são mais de 813 polos no Brasil, estão espalhados Fora por do todo o Brasil Brasil, também. polos fora do Brasil, vão estar aqui defendendo a sua ação na TV Profissão, vão estar no dia da premiação, lá no dia 8 de novembro, recebendo o prêmio pela sua ação. Então, essa visibilidade talvez traga algo mais para a ação de vocês. Inclusive, captação de... É uma das Uma formas possibilidade, uma né? possibilidade de captação de recursos, né? Porque você pode apresentar isso como um dos motivos em que você... Uma das barganhas para a sua captação de recursos. Com certeza. Esse é o projeto. Mas eu não sei apresentar meu projeto para fazer uma captação de recursos. O que a gente podia fazer para esse pessoal que não tem essa possibilidade, se não tem esse conhecimento ainda? Um vídeo exatamente, você também, né? Todos os ganhadores das categorias recebem um curso sobre um vídeo de pitch, para que você possa aprender a técnica e montar aí um vídeo que possa representar os recursos. Apresentar o projeto, a projeto, ação, as pra ações captação que são de recursos, desenvolvidas, Captação os de recursos, exato, né? exato. E é muito bacana, porque às vezes a gente está ali tão na prática do dia a dia, porque normalmente as ações acabam surgindo de um problema, de uma necessidade, você vai resolvendo e depois acaba se estruturando. Então, nem sempre a gente para de início para poder fazer essa apresentação, para poder pensar em como apresentar essa ação
para outras pessoas, né? E é uma parte muito importante, né, professor? Porque se você tem que saber falar em poucos minutos aquilo que realmente é destaque na sua ação, para que você consiga ter até ganhar mesmo essa confiança de quem pode ser um apoiador, um investidor na ação. Eu acredito que o Prêmio Top Inovação vem também como essa oportunidade para quem, de repente, né, como você falou, ainda não tem tudo estruturado. Pare e pense, estrutura tudo certinho, coloca no papel, porque se você for pensar, já tem, né? Todas as informações que a gente pede ali nas perguntas, elas já existem, mesmo que seja só na prática. Então, pense, estrutura, organiza ali na ficha, depois estrutura para apresentação oral. Então, você já tem essa oportunidade de fazer isso durante a premiação, né? E no curso de pitch, ali, né? Se você ser o ganhador e tem o curso de pitch, já é algo a mais, né? Porque você aprende a falar de uma forma mais curta, mais rápida, mais direcionada. Muitas vezes então, todo o processo já é uma oportunidade. Muitas vezes o investidor é aquela pessoa atarefada, cheia de coisas para fazer, e ela não quer ficar meia hora esperando você falar. Né? Exato. Ela quer uma coisa rápida. Então, você tem 3 minutos para expor sua ideia. E é isso que o curso de pitch vai mostrar para o pessoal. Né? A Andressa é muito atarefada, ela 2 minutos e deu para a bola. Fale rápido, senão você perde a chance. A Thaís, eu dou 15 minutos. Então, existem vários formatos de pitch. Um mais sucinto, o outro um pouco mais longo. Mas a gente vai aprender como expor essa ideia, os pontos principais e conquistar né? O investidor, a pessoa que nós estamos falando. E pegando esse gancho do curso de pitch, né, que é oferecido pelo IBGPEX, que é um dos nossos apoiadores, falem pra gente, professores, quem está nos apoiando nessa edição, quem são os patrocinadores, para que as pessoas vejam um pouquinho dessa credibilidade que o prêmio já tem também, né? Professor, pode falar da Fundação. A Fundação Wilson Pickler, de Amparo à Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, que inclusive é quem faz a auditoria do prêmio. Então, uma pessoa da Fundação vai fazer auditoria. Então, a Fundação Wilson Pickler é uma das patrocinadoras. A TV Profissão, onde estamos aqui hoje, também é uma patrocinadora do evento. A pós-graduação, onde nós trabalhamos, a pós-graduação a Pró-Reitoria, né? A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Uninter, na pessoa do professor Nelson Pereira Castanheira. E o IBGPEX. E o IBGPEX. Que é o nosso apoio, né? Que nos apoia muito na estruturação do prêmio, nas propostas de inovação, na divulgação. Né? E o nosso papo está muito bom, mas o tempo está quase acabando ali. Então, para encerrar, eu queria que a gente falasse um pouquinho só do que faltou da premiação, que é também os polos, né? Que nós também teremos a premiação para o polo que tiver o maior número de inscrições homologadas. Thais, fala um pouquinho para a gente como que é essa questão do polo. Então, todos os nossos polos de apoio podem nos auxiliar, né, nessa divulgação, porque quantos alunos estão espalhados em diversos polos por aí? E quantas ações ricas, né, de inovação que às vezes nós não ficamos sabendo aqui, mas que trazem um benefício enorme na cidade de onde esse polo está localizado. Então, os polos vão também ser premiados, certificados por essas ações, por exemplo, um maior número de ações homologadas, que é aquilo, é o candidato que se inscreveu e preencheu, né, postou lá o questionário das suas ações. Justamente como incentivo, né, para que a gente alcance o maior número de pessoas da Uninter, mas também não só, né, o prêmio ele serve não só para alunos da Uninter, serve também para qualquer pessoa. Sim, que não tenha, que não seja uma pessoa que preste serviços para a Uninter, que seja funcionário da Uninter. Alunos podem, né? Os polos não podem se inscrever, porque eles estão diretamente relacionados, né, com a Uninter, mas os demais, as portas estão abertas. Bom, então se você gostou daqui do conteúdo que a gente trouxe, da premiação, ficou curioso, em breve o site vai estar atualizado com todas essas informações que a gente passou para vocês. E eu queria ver se vocês têm mais alguma coisa para falar, professores, as últimas palavras aqui da edição de hoje. Alguma coisa que esquecemos, que faltou? Venham conhecer mais o prêmio, né? Se apaixonar como a gente e também divulgar o prêmio, né? Já estamos em nossa 5ª edição, né? Graças a Deus a gente tem crescido, né? Cada ano mais.
tendo cada vez mais visibilidade, maior número de ações. Então tá bem bacana. Convidamos todos vocês aí que estão acompanhando a gente para se inscrever. Se você tem uma ação, se você conhece de repente alguém que tenha uma ação bacana, convide e venha participar conosco. Que mereça esse reconhecimento, porque a gente sabe que essas ações dão trabalho. Pensar em inovação dá trabalho, né? Pensar em inovação é pensar fora da caixa, é investir tempo, é desejar a melhoria, né? E benefícios para, não só para si, mas para todos envolvidos. Então, e essas ações precisam ser consideradas. Eu acho que elas precisam ser reconhecidas, precisa ser dado nome para essas ações, né? Com certeza. É muito importante. E vocês, na verdade, que se inscrevem, vocês dão vida ao prêmio, né? São vocês que movimentam esse prêmio, são vocês que dão vida, que dão nome para esse prêmio. Então, venham e participem conosco. Então, vão nos acompanhando aí pelas redes sociais da Uninter, da TV Profissão, da TV da Uninter, para que vocês estejam sempre por dentro aí das novidades, né? E em breve ali no site também com todas as informações. Lá tem também o nosso canal de dúvidas, caso fique alguma questão que a gente ainda não falou, que vocês precisem de esclarecimento. E nós estamos aqui à disposição para que o Prêmio Top Inovação, a 5ª edição, seja mais um sucesso. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos os professores, tanto nós que estamos aqui hoje como parte da comissão e também aqueles que não puderam estar aqui, né? Que somos muitos, então não ia caber todo mundo. Mas logo vocês vão ver a carinha de todo mundo, vão conhecer um pouquinho mais sobre cada uma das categorias. Que fiquem por dentro aí, acompanhem nas redes sociais que nós vamos trazer cada dia mais conteúdo até chegar a data da inscrição, né? Para que vocês possam efetivamente participar do prêmio com a gente. Fica aqui o nosso muito obrigado e nos vemos na próxima edição. Até mais. Tchau, tchau.